Olha só a revelação, na verdade são duas revelações muito importantes aqui. A primeira revelação é o valor do contrato do Banco Master com o escritório da Viviane Barsi, né? Lembra que há poucos dias atrás o Globo, né, o Lauro Jardim falou que a Polícia Federal tem acesso ao contrato do Banco Master com o escritório do Alexandre de Moraes. Aí eu falei para vocês, tem alguma coisa nesse contrato. É lógico que tem alguma coisa errada nesse contrato, porque senão eles não estariam ameaçando lançar o contrato. E olha o que aconteceu. Eles agora lançaram o contrato. Então essa é a outra notícia nisso daqui. Os jornalistas estão fritando o Alexandre de Moraes, estão tentando fritar o Alexandre de Moraes. Vai ser muito engraçado ver o que vai acontecer disso daí, porque para mim qualquer alternativa é válida. Das duas, uma. Ou o Alexandre de Moraes vai ser fritado pelos jornalistas, o que eu acho lindíssimo isso, ou o Alexandre de Moraes vai se vingar contra os jornalistas, e eu vou achar lindíssimo isso também. Qualquer coisa que decorra dessa briga entre a mídia tradicional socialista e o Alexandre de Moraes, eu vou estar aqui rindo pra caramba, tá? Deixando claro que é lógico, o Alexandre de Moraes está errado, evidentemente, a mídia está correta, evidentemente, porque a mídia está fazendo o papel dela, que é revelar coisas sobre pessoas poderosas, né? Então, do ponto de vista ético, o correto seria a mídia ganhar e o Alexandre de Moraes perder. Mas na situação que a gente está atualmente, né, não deixa de ser estranho, porque a mídia o tempo todo estava bajulando o Alexandre de Moraes. Vai lá, Xandão! Bate nos bolsonaristas, Xandão! Vai lá, Xandão! E agora que o negócio começou a pegar, que o Alexandre de Moraes botou o pé na porta lá do indicado pelo Lula, o Bessias, né? E o Lula pediu ajuda para o jornalista amigo dele, agora a mídia decidiu bater no Alexandre de Moraes. Quem é que vai ganhar essa parada? Qualquer um dos dois que ganhar, eu tô achando engraçado. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Juliana Bond Me Assiste, beijo Juliana, Peter é de Piracicaba, mas sem sotaque, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, é isso que tinha de significativo. Na verdade, tem várias coisas significativas nesse contrato aqui. Primeira coisa, um contrato de 129 milhões de reais, meu amigo. É um bom contrato, é um bom dinheiro, viu? Dá para fazer um churrasco, viu? Vou te falar uma coisa, é muito dinheiro aqui, ó. O montante seria pago em 36 meses a partir do início de 2024, ou seja, o banco pagaria por mês 3,6 milhões ao escritório Barsi de Moraes Advogados. A troco de quê? A troco de nada, a troco de acompanhamentos processuais diversos. Ah, o famoso acompanhamento processual diverso. Rapaz, uma maravilha. Queria eu ter um advogado, um escritório de advocacia com um contrato de 3,6 milhões para fazer acompanhamentos processuais diversos aqui. Aqui, ó, o escritório é comandado pela Viviane Barsi de Moraes, 2 dos 3 filhos do ministro também trabalham na firma. As informações sobre o contrato foram reveladas pelo Malu Gaspar, colunista da Globo. A coluna procurou o Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia, para comentários, mas não teve resposta. O texto será atualizado assim que houver manifestação, né? Então tá aqui, ó. Bom, primeiro, lembrando, né? Ontem, na verdade, dia 7, anteontem, o Lauro Jardim publicou essa coluna aqui, né? E eu falei que tinha uma coisa errada nessa coluna aqui. Olha só, olha a coluna inteira do Lauro Jardim. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero no mês passado, está o contrato de honorários advocatícios de Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes. Aí eu falei, caraca, eu avisei isso lá atrás, esse pessoal tá batendo no Xandão. Eles estão avisando, ó, a gente tem um contrato aqui, Xandão. Olha só, o contrato tá com a gente aqui, hein? A gente vai falar, hein? Ó, a gente vai jogar esse negócio, hein? A gente vai falar, chama-se extorsão, esse tipo de coisa, tá? Chantagem. Né? O que eles pediram em troca do Xandão, eu não sei. Eu suspeito que seja ajudar o Bessias a ganhar a vaga no STF, mas eu não sei o que foi que eles pediram, né? De qualquer forma, seja lá o que eles pediram, aparentemente não foi atendido, porque hoje saiu a coluna da Malu Gaspar, o valor milionário do contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. E aí, esse era o problema, é isso que tinha de mais feio, não é a única coisa feia não, o mais feio é o valor. 129 milhões de reais é um bocado de dinheiro. Mas você podia dizer assim, não, mas de repente, para acompanhar uma causa muito séria, né? Meu amigo, tem causas aqui no Brasil de bilhões de reais, cara. Tem causas enormes. Escritório de advocacia ganhando milhões e milhões de reais não é uma coisa assim tão fora do comum, não. É você que é pobre, cara, que fica achando que isso daqui é muito dinheiro. Tem pessoas no Brasil que acham que isso aqui é trocado de pão, cara. É você que é pobre, eu que sou pobre, que te acha que é muito dinheiro, 129 milhões de reais, né? Mas é é um bom dinheiro isso daí, né? É um bom dinheiro. 129 milhões de reais não dá para. Assim, se tivesse ligado a um caso muito clássico, vamos supor
que o escritório estivesse defendendo o Banco Master dessa acusação agora da dissolução do banco, não sei o que lá. Isso é uma causa de bilhões de reais, né? Então, estamos falando em 41 bilhões de reais, que seria a dívida do Banco Master. Então, para um caso de 41 bilhões de reais, honorários advocatícios de 129 milhões de reais é fichinha, é normal, padrão, né? Tá até barato. Mas não é o caso. Isso daqui, olha só, é o que diz a Malu Gaspar aqui, ó. Causou furor nos escritórios de advocacia que defendem o Master a informação de que o contrato do banco com a mulher do ministro Alexandre de Moraes foi apreendido na Operação Compliance Zero, como informou o colunista Lauro Jardim. Na ocasião, além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, Daniel Vorcaro, e de outros 6 executivos ligados ao caso, a Polícia Federal também apreendeu celulares e notebooks. Mas o que ainda preocupa mais os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração do contrato. Porque, é lógico, havia um contrato, como eu falei para vocês, um escritório de advocacia. O pior criminoso do mundo contratar um advogado, isso não é a demérito do advogado. O advogado foi contratado para fazer a defesa técnica do cara. Não tem nada de errado, todo mundo merece ter um advogado de defesa, né? E as pessoas podem contratar esse advogado. Mas aí que tá. Como eu falei também, não é incomum o caso de pessoas que se envolvem, de advogados que se envolvem com criminosos. Aí é outra história, né? Se você é apenas o advogado da pessoa, não tem nada de errado você ser advogado do pior estuprador, do cara mais maldoso do mundo, do maior homicida. O cara tem direito a um advogado. Agora, existem situações, principalmente quando envolve muito dinheiro, que, né, há um incentivo para o advogado virar uma espécie de cúmplice da pessoa em questão, né? Aí, isso que chamou a atenção, o valor do contrato, 3,6 milhões mensais, 3,6, dá para fazer um churrasco, em 3,6 milhões mensais por 36 meses a partir do início de 2024. Então estamos no meio do contrato, ainda tem mais um ano, ainda teria mais um ano de contrato, né? E lembra, em 2024 o pessoal já começou a saber que o Banco Master estava meio mal das pernas, né? Então pode ser justamente ele começou esse contrato com o intuito de ter a ajuda do Xandão, qualquer coisa que acontecesse com o Banco Master. De acordo com informações que a coluna teve acesso, é o que consta no documento, que não foi propriamente apreendido, mas estava no formato digital no celular de Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários do banco. Então, ou seja, o contrato em si não foi apreendido, mas havia uma versão desse contrato no celular. E eu vou te falar uma coisa. Aí, o ponto importante também, ó. O contrato tem um escopo bastante amplo, o de representar o Banco Master onde for necessário, e não especifica uma única causa ou processo. Isso é muito estranho, tá? Advogado nenhum faz contrato, vou te representar em qualquer situação que você precisar, porque você não sabe. Vai que vem um caso estratosférico aí de justiça envolvendo tribunais multinacionais e não sei o que lá, né? Assim, entendeu? Nenhum advogado faz contrato contigo, qualquer coisa eu tô aqui, viu? Isso daqui tá na cara que é um contrato genérico que, né, é estranho, é um contrato estranho, dá pra questionar isso aí. É muito difícil advogados aceitarem esse tipo de situação. Não faz sentido um contrato desse tipo, né? É igual você fazer um seguro. Seguro, qualquer coisa que você tiver de prejuízo eu vou cobrir aí. Pô, não existe seguro assim. Você pode fazer seguro do seu carro. Se você bater com o seu carro, né, o segurador vai cobrir o seu carro. Por quê? Porque a seguradora sabe que o máximo que ela vai perder de dinheiro caso aconteça alguma coisa é o valor do seu carro. Então, ela tem ali a probabilidade de você bater com o carro e o valor que ela perderia no caso você bata com o carro. Ela já tem todas as estatísticas ali, então beleza, isso pode acontecer. Um escritório de advocacia fazer um contrato genérico para consultoria, pode até ser, mas consultoria fica estranho. Por isso que colocaram isso daqui, né, que é representar o master onde for necessário. E é estranho esse negócio, né? Fica uma coisa estranha. Como é que o banco aceita, como é que o escritório de advocacia aceita um negócio desse? Vai representar onde for necessário, em qualquer situação, qualquer coisa. Não tem como saber, você não sabe o tamanho do prejuízo que você vai levar. Né? Aqui, ó. Caso fosse cumprido integralmente, teria rendido para a Barça de Moraes 129 milhões. Então, é importante, ela não recebeu 129 milhões. Tá? O que consta é que pagavam 3,6 milhões por mês e estava... Aqui, ó, tudo indica, porém, que o escritório foi regiamente pago enquanto possível. Ou seja, até o momento que o banco foi dissolvido e coisa e tal, e que deu o chabu todo lá da operação da Polícia Federal, eles estavam recebendo os 3,6 milhões, receberam pelo menos uma parte considerável do contrato, mais da metade, né? Se começou no início de 2024, foi o ano de 2024 inteiro e o ano de 2025 até quase o final, porque a dissolução do Banco Master foi em novembro, então, ou seja, receberam quase o ano inteiro
mais da metade certamente, né? Porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro deixava claro que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Tá quebrando o banco, não tem dinheiro para comprar cafezinho para pagar os funcionários, não interessa, mas o dinheiro do Moraes, ou desculpa, o dinheiro da Viviane é central, tem que ter, né? É o nosso guarda-chuva, né? É a nossa salvação aqui, nosso seguro para caso de merda, né? E aparentemente esse seguro funcionou, né? Porque aí que tá. O seguro, aparentemente, não era para representar o Master em qualquer coisa. Era para caso o Vorcaro desse merda no banco, a coisa subir para o STF e o STF abafar tudo. E o menino de recados do Alexandre de Moraes, o Toffoli, fez exatamente isso, né? Aqui, ó, a equipe da coluna procurou o escritório Viviane de Moraes para saber o quanto afinal foi pago e por quais causas, mas não obteve retorno. E aí que eu falo para vocês, isso aqui é problemático. Por quê? Porque, de novo, se fala aqui que era um escritório de representar, mas não especificou a causa que estava representando, e recebeu esse dinheiro e não tem causas equivalentes, isso é muito estranho. É o que eu falo para vocês. Você ser advogado do pior criminoso do mundo, isso não é um crime por si só. Você está tecnicamente defendendo aquela pessoa. Não tem nada de errado. Agora, quando rola muito dinheiro, não é incomum que advogados comecem a atuar como pessoas da quadrilha, passem a fazer parte da quadrilha. E se você tem uma situação em que esse escritório recebia dinheiro a troco de nada, você concorda comigo que tem alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa errada nessa história. A gente já não está falando de representação advocatícia, né, regular lá, que a pessoa tem o direito, por mais que seja um criminoso, o cara do Master, ele tem o direito de contratar o advogado dele para resolver os problemas dele na justiça, né? Aqui, ó, no escritório, uma funcionária que atendeu o telefone disse que ninguém falaria e que também não poderia fornecer um e-mail para o envio do pedido de informação, já que o Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. Procuramos também o ministro Alexandre de Moraes por meio da sua assessoria de imprensa, mas não obtivemos resposta. O espaço está aberto para a manifestação. Um dos processos que Viviane atuou foi uma queixa-crime apresentada em abril de 2024 por Vorcaro e pelo Master contra o investidor Vladimir Timerman, da Ash Capital, que possuía um litígio antigo com o empresário Tanuri, acionista da Grafisa. Então algumas causas houveram nesse caso, né? Na queixa-crime, Timerman é acusado de caluniar o banqueiro qualificado como renomado empresário mineiro de 40 anos de idade. De acordo com Timerman, ele teria participado ou realizado operações fraudulentas entre a Gafisa e o Fundo Brasil Realty, do qual, segundo o investidor, o Master era cortista. Então tem pelo menos um caso que eles identificaram aqui. Mas, de qualquer forma, um caso ou outro, né? Pô, 3,6 milhões de reais, meu amigo, é muito dinheiro, cara. Vorcaro foi derrotado na primeira e segunda instâncias, mas ainda cabem recursos. Ou seja, tá tranquilo, porque ainda cabe o recurso especial, que joga para o STJ, e cabe o recurso extraordinário, que joga para o STF. Ei, beleza, cara, é uma maravilha isso. Realmente, 2,6 milhões de reais muito bem pagos, né? Garantido que não vai perder porra nenhuma, que em algum momento vai chegar no STF, vai ser o Xandão lá que vai decidir, né? Mas, de novo, isso aqui é totalmente irregular. Isso daqui não é mais, a gente já não está falando mais de prestação de serviços de advocacia de forma regular, que não teria nada de errado, né? Então, caramba, e aí, então beleza, olha só, é um escândalo isso daqui, tá? É um escândalo, o Xandão está claramente envolvido na questão do Banco Master. Lembra? Eu tomo cuidado de fazer isso. Quando eu falei o primeiro caso, quando eu falei, a primeira vez que surgiu essa informação de que a mulher do Alexandre de Moraes tinha contratos com o Banco Master, eu fui claro com vocês, olha só, ser advogado de alguém não quer dizer ser comparsa, não quer dizer ser criminoso, não quer dizer estar envolvido com a pessoa, né? Mas agora saiu a informação, agora a gente tem a informação, agora a gente pode falar com propriedade que realmente tem coisa errada nessa história. Mas o que me chama mais atenção nisso daqui é que foi o Globo fazendo esse troço, e não foi só liberar a informação, foi o Globo fazendo chantagem no dia 7/12, né, falando que olha só, a gente sabe do contrato, ô Xandão, olha só, libera o Bessias lá porque a gente sabe do contrato aqui, tá? Se o Bessias não entrar no STF, a gente vai liberar o contrato. O Xandão não fez nada, fez a egípcia, como o pessoal diz, e agora eles liberaram o valor do contrato e criticam. E sabe-se lá mais o que eles têm sobre o Alexandre de Moraes, porque, de novo, o Toffoli decretou sigilo absoluto do caso do Banco Master, que ninguém faz nada, ninguém fala nada e coisa e tal, mas esse negócio de sigilo, meu amigo, na administração pública, eu vou te falar uma coisa, não existe isso. Ah, e tem outra coisa curiosa, tá?
O Renato Giraldi está dizendo aqui, ó, que segundo as informações que a polícia apurou, existem um total, os gastos do Banco Master com justiça é em torno de 500 milhões de reais com advogados. Isso daí, cara, para uma empresa do tamanho do Banco Master, não é tanto dinheiro assim. Isso aí é mais ou menos... Agora, a gente já sabe que 129 milhões, a gente já sabe, é tudo do Alexandre de Moraes. E os outros 371 milhões? Quem mais está envolvido nessa história, né? Porque tem um monte, tem dinheiro que vai para, pode estar indo para outros ministros. Será que o Toffoli tem também? O Toffoli, como todos os ministros lá, tem o escritório dele lá. Não sei quem é o escritório do Toffoli não, mas ele deve ter lá. Não sei se é da esposa dele, do filho dele, de um amigo dele, mas cada ministro do STF tem o seu escritório lá de advocacia, né? E, ou seja, né, ficou bem escancarado esse negócio aqui, ficou bem feio para Alexandre de Moraes isso daqui. A questão toda claramente, o Globo, os jornalistas, né, a imprensa tradicional socialista está peitando o Xandão. O que vai acontecer nesse caso? Eu torço para o Xandão se ferrar completamente, para ele se queimar completamente, mas existe uma outra possibilidade. O Xandão decidir se voltar contra esse pessoal aqui. Não descarto isso, ele já fez isso antes. Você lembra da questão da Vaza Toga, né, que a Folha de São Paulo começou a publicar as mensagens e de repente parou. Não publicou mais nada. Por quê? Porque o Xandão foi lá e falou, olha só, quero não gostei, para aí. E o pessoal da Folha de São Paulo decidiu parar, né? O que vai acontecer agora aqui no Globo? Será que o Globo vai ceder também para o Xandão? O que vai acontecer daqui para diante, né? Repara que é muito curioso isso, eu sempre falei, né? O pessoal todo mundo sabia que o Xandão estava fazendo merda com esse processo do Bolsonaro, todo mundo sabia disso. Mas até aqui, o pessoal estava nessa de que não, é para prender Bolsonaro, tem que prender Bolsonaro. Não, tem que prender o Bolso. Não, cara, não pode, tem que prender ele. Agora que já prendeu o cara, o pessoal começa a se sentir mais à vontade de bater no Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes quer reassegurar o poder dele com a questão da indicação do Messias. Tá divertido ver isso, cara. Qualquer um dos dois que se fuder aqui, eu vou estar rindo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.